Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá pessoal, estamos aqui de novo com o Unsere Familien e hoje com um convidado muito especial, porque num programa que está buscando enriquecer as informações e toda o panorama atual dos descendentes da imigração alemã, tendo em vista o bicentenário em 2024, hoje nós temos
Gerry Adrani Meneghetti. Primeiro que ele tem o nome de um roqueiro, isso é uma coisa muito legal, ele é Gerry Adrani. Meneghetti, ele é de origem italiana e está prefeito de Dois Irmãos, onde ele já foi 2 vezes vice-prefeito também e vereador. Gerry Adrani Meneghetti, como se chama? Meneghetti? Gerry. Gerry. É, mais conhecido como Gerry. Muito prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Então, como um cara jovem assim tem essa trajetória forte na política, né? Bom, Quando começou isso? Eu comecei em 2008, eu fui... Aliás, a história começou um pouco antes, né? Eu junto com uma parcela da comunidade lá, a gente tomou à frente uma iniciativa de introduzir no município um corpo de bombeiros. Na época não havia unidade do corpo de bombeiros no município, e então a gente procurou o prefeito na época, que hoje é o atual vice-prefeito nosso, mas na época ele era prefeito, com o propósito de unir forças com a prefeitura para criar um corpo de bombeiros, porque teve algumas situações, incêndios, atendimentos lá em que deu uma certa comoção, né, na comunidade. E resolvemos então tomar a frente de um projeto que já existia, mas ele estava em stand-by. E a partir disso então a gente conseguiu sucesso no pleito lá, o prefeito, né, na época assumiu isso também. E nós iniciamos um processo junto ao governo do estado para fazer um convênio, né, entre o município e o estado para trazer também bombeiros militares na época, né? E esse processo nós precisamos de ajuda de um vereador na época que tinha contato com o então secretário de Segurança Pública, enfim. E aí depois disso, quando estava tudo funcionando, alguns anos depois, esse mesmo vereador me procurou e disse, olha, eu gostaria de pedir uma coisa que não vai te custar nada e não vai te doer nada, que é só se filiar no meu partido, que eu tenho cotas aí para atingir de filiações e tal. Eu disse, olha, pela nossa, né, amizade, aí, convívio, ele era meu colega de trabalho também, e pela força que tu deste na época, né, para o nosso pleito, que era importante para a cidade, eu me filio, não tem problema nenhum. E casualmente era o partido que meu pai e meu avô tinham uma certa identificação, então eu acabei me filiando para, né, retribuir, digamos assim, a ajuda que ele tinha nos dado. Só que isso foi em 2005, se eu não me engano, 2004. E aí em 2008 eles lembraram que eu estava filiado e resolveram me convidar para concorrer vereador. E eu neguei, não quis de jeito nenhum, né, na época. E aí na época o meu patrão, né, eu trabalhava numa empresa de calçados muito tradicional aqui do Vale. O meu patrão na época chegou, o seu Ricardo Virto, e disse, por que tu não quer ser candidato? Eu disse, olha, eu não quero porque eu não concordo com o que se debate, com o que se discute lá na Câmara e tal. Daí ele disse, olha, se todo mundo... ou se a maior parte das pessoas que não concordassem com o cenário que está, concorressem e colocassem seu nome então para tentar mudar, né, talvez a gente teria uma cidade, um país diferente. Então isso que tu está fazendo, na verdade, está fugindo da tua responsabilidade. E eu fiquei pensando naquilo, isso foi no último dia, né, o último dia que seria possível então colocar o nome para concorrer. E eu fiquei pensando naquilo, aí foi falar para o meu comandante lá no Corpo de Bombeiros na época, eu comentei com ele isso e ele disse, estamos juntos, se tu vai, aceita concorrer e tal, que era ele também é nosso secretário hoje, o Maiká, secretário lá no município, ele era comandante do Corpo de Bombeiros, militar. E aí com os dois assim me influenciando, eu acabei aceitando concorrer e felizmente aí fui eleito na primeira tentativa já, e depois aí foi consequência, depois fui vice-prefeito 2 vezes e agora... Tu trabalhava no setor calçadista? Sim, trabalhei quase 19 anos na mesma empresa. Nesse intervalo eu trabalhei em outra empresa também. Com alguma função específica? Sim, assim? eu trabalhava na área de gestão de segurança, saúde, meio ambiente, RH, então a gente englobava várias áreas ali, né? Mas também comecei trabalhando na produção, né? Montando sapato na esteira mesmo, assim, no chão de fábrica, né? Claro que antes disso não tinha idade para assinar carteira, né? Comecei a trabalhar aos 12 anos, entregando jornal, trabalhando, vamos dizer assim, frio em ateliê, que na época era comum, né? Hoje já não mais. E aí quando eu fechei os 14 anos, que na época era a idade para se começar a trabalhar, daí eu assinei carteira e fiquei muitos anos na mesma empresa, né? Olha só, que legal. E sempre morando em Dois Irmãos. Você é nativo de Dois Irmãos? Não nasci em Dois Irmãos, eu fui morar em Dois Irmãos em 1985, então há 37 anos atrás. Mas eu vim do norte do estado, né, junto com muitas pessoas que na época, né, a explosão
do setor coureiro calçadista, muitas pessoas vieram da minha região, vieram da região das Missões também. Que região é essa? Eu vim de município que eu nasci, é Palmitinho, que fica próximo a Frederico Westphalen, a Tenente Portela, Palmeira das Missões, ali naquela região, né? Então foi na época da explosão demográfica que o Vale dos Sinos teve, né, com o avanço do setor coureiro calçadista. Isso está dentro do nosso assunto aqui também, né? Porque nós somos também descendentes de levas de imigrantes, né? Italianos, alemães. No nosso caso desse programa está voltado para o bicentenário da imigração alemã em 2024. Um pouco mais adiante teremos o bicentenário da imigração italiana também. E esse é um processo que não para, né? Não para. É contínuo. Quer dizer, teus pais vieram também para a região de Dois Irmãos. Sim. Pai, mãe, filhos, todos. Eu tenho mais um irmão, então veio o pai, a mãe, nós dois, né, eu e meu irmão. E foi ali que a gente, na verdade, né, eu estudei sempre em escola do município, escola pública, depois, claro, daí, né, escola técnica, faculdade, daí a gente teve que sair. Mas sempre no município e, né, então, desde os 5 anos de idade que eu moro em Dois Irmãos, então a minha vida toda foi em Dois Irmãos. Você é como é que se chama? Dois Irmonense. Dois Irmonense, Dois Irmonense. Não sou nativo, mas sou de coração, né? E muito coração. Olha, também Dois Irmãos é uma cidade fácil de se apaixonar. É verdade. Porque nós estávamos conversando antes aqui. Eu moraria em Dois Irmãos, sem dúvida nenhuma. Então vou reforçar o convite. Olha só. É que é muito agradável, a cidade é interessante, uma cidade, a gente nota que tem um olhar para frente, para o futuro, né? Sim. E agora com um movimento de turismo organizado, turismo profissional, que está acontecendo lá, né? Foram feitas várias tentativas ao longo dos anos, principalmente iniciado ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade, né? Muito com influência da Rota Romântica, né? Então, Dois Irmãos iniciou um movimento para se trabalhar o turismo naquela época, mas nunca avançou, né? É porque talvez faltava realmente se organizar de forma um pouco mais profissional, né? Que é a tendência que outras regiões do estado e outros municípios têm se organizado há mais tempo. Então, realmente, nós conseguimos nos consolidar no turismo de eventos, né? Temos eventos bem consolidados e agora estamos consolidando também de roteiros, né? Os nossos parques, as nossas praças são muito visitadas e nós temos que nós chamamos de Rota Colonial, que nós estamos fortalecendo agora, inclusive adquirimos este ano uma área de terras lá para colocar um empreendimento do município lá para, né, criar mais esse ambiente ainda turístico aí, e atrair investimentos para que nós possamos consolidar a Rota Colonial como um roteiro turístico dentro da cidade, além dos outros já consolidados, né, dos nossos restaurantes. A nossa área gastronômica ela é muito forte, né, e muito reconhecida, e também com o nosso turismo de eventos. E nós temos, além dos eventos tradicionais, tem outros eventos surgindo também que nós estamos aos poucos consolidando. Sim. A Rota Colonial é saindo, quer dizer, seguindo pela avenida principal ali, passa por uma ponte antiga, ponte de pedra. A ponte de pedra. E esse trabalho eu vejo que você conta muito sempre com a comunidade, né? Sempre. Desde a história do Serviço de Bombeiros, você trabalha uma coisa associativista também, né? Sim, sim. De trabalho comunitário, de envolver a comunidade e de até, de repente, não sei se vocês organizam cooperativas lá, sim, mas tem sempre isso, né? Que é uma coisa que tem nos italianos também e tem muito forte nos alemães e tem naquela região. Exatamente. Nós temos assim um histórico já de muito trabalho voluntário nessas comunidades, que é uma característica da região toda, né? E principalmente da imigração alemã, assim como da italiana também. As comunidades, durante muitos anos, durante esses séculos após a imigração, elas se organizaram sempre para construir igrejas, para construir salões de encontros das comunidades. Depois veio o futebol, né? Então, e outros esportes, então sempre com a participação da comunidade. Então já existe essa tradição. E nas ações do município nós procuramos sempre envolver a comunidade também, né? Um exemplo é o Corpo de Bombeiros, mas nós temos lá, por exemplo, a própria Rota Colonial, né, que eu acabei de mencionar. Existe uma associação onde representações da comunidade fazem parte e junto com eles é que nós construímos isso, né, junto com a comunidade. Hospital, né, nós mantemos um hospital lá com o auxílio da comunidade também.
né? As ações no turismo, todas a gente busca parceria com o Conselho de Turismo, participação da comunidade. Na área social também temos muita participação da comunidade. Então, Dois Irmãos, até a gente brinca muitas vezes que deveria ser a capital do voluntariado, porque nós temos muitas entidades que fazem trabalho voluntário e que participam ativamente da vida do município e não só das suas atividades fins, mas principalmente das ações da gestão municipal também, né? Então a gente valoriza muito isso e a gente sempre quer a proximidade, estar próximo com o respaldo da comunidade, porque aí sim, né? Eu entendo que os projetos de administração pública eles conseguem se concretizar somente com a participação e o respaldo popular, né? Isso começa nas próprias escolas, né? Desde o CPM, né? A Associação de Pais e Mestres que estão juntos na administração das nossas escolas, até os outros níveis aí de gestão. Então a gente sempre procura ter realmente uma participação muito forte da comunidade. É uma tradição do nosso município valorizar a cultura alemã, né? Essa semana nós tivemos a visita do cônsul da Alemanha, a gente teve a oportunidade de mostrar todo o trabalho, inclusive, Werner, nós estamos com um projeto lá pronto, né? Estamos captando recursos agora para a restauração do nosso museu municipal, que é uma antiga casa em Chaimel. E adquirimos o ano passado, nós fizemos uma negociação com a família Collet, nós adquirimos um antigo moinho Collet, muito provavelmente mais antiga do município, ela é de 1854. 54? Né? 1854, a nossa ponte de pedra é de 1855. Então ali é um núcleo, né, que tem uma história muito peculiar, é um centro econômico muito importante para a época e nós adquirimos então junto à família. A família facilitou muito essa negociação porque também era interesse da família que esse espaço seja restaurado. Então, ele é de propriedade do município agora, estamos finalizando a elaboração do projeto para buscar recursos para restaurá-lo também. Então, isso demonstra, né, o nosso desejo, a nossa vontade de preservar as nossas raízes, né, bem definidas, né, desde a imigração, e também toda a tradição que se construiu ao longo dessa história, que está vinculada ao trabalho comunitário, sem dúvida nenhuma. E é legal sempre que se trabalha em museus e as fundações, a fundação do museu vai ter departamentos que vão tratar, porque Dois Irmãos era uma passagem necessária, né, entre São Leopoldo e Nova Petrópolis. Exato. Então, por exemplo, o episódio Muckers, né, tem a passagem por ali. Teve uma batalha na Ponte de Pedra, inclusive. Uma batalha na Ponte de Pedra. Lá foram convocados voluntários, entre aspas, para as guerras Farroupilha e a Revolução seguinte. Quer dizer, Dois Irmãos... A Cisplatina. Exato, Cisplatina também. Então, o cara não ia até Nova Petrópolis, ele pegava ali por perto, perto de São Leopoldo. Tanto que eu estou vendo aqui, para minha surpresa, que você é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, e não do Cadeia. Dos Sinos, dos Sinos. O Rio Cadeia faz parte do Vale do Rio dos Sinos? Não, na verdade, o Vale dos Sinos, como região, contempla até Santa Maria do Herval, né? E Santa Maria do Herval, por exemplo, e Mourreuter já não tem mais nada a ver com o Rio dos Sinos, não tem influentes do Rio dos Sinos, né? Mas foi uma região que se criou há muitos anos atrás e ela está definida dessa forma. Se estende até lá? O nosso município, por exemplo, nós temos o nosso arroio lá e alguns afluentes, outros arroios menores, mas o principal é o Arroio Feitoria. E ele não faz parte da Bacia dos Sinos, ele faz parte da Bacia do Caí. Ele passa por Ivoti. Não é o Cadeia é lá de... Cadeia de Santa Maria do Herval. Cadeia Santa Maria do Herval, exatamente. E vai para ali é o Feitoria. Feitoria. Ali é o Feitoria. E ele não faz parte da Bacia dos Sinos. O que faz parte da Bacia dos Sinos são pequenos arroios que nós temos no Morro Dois Irmãos que descem para esse lado aqui, né? Então, né, a nossa participação no Rio dos Sinos ela é de menos de 5%, assim, de toda a água do município, vamos dizer assim, né? Sim. Mas é uma região já definida e nós temos 14 municípios no Vale dos Sinos, sendo 13 municípios são associados na Associação do Vale do Rio dos Sinos. Olha que legal. E esse trabalho, né, essa associação ela é uma das mais antigas do estado, inclusive, né? E esse trabalho, associações regionais de municípios, né? E esse trabalho gerou um fruto muito importante na área do turismo e da cultura, que é o Vale Germânico, um projeto que foi concebido, então, concluído, aliás, lançado em 2019, concluído ele nunca se conclui, né, porque ele é uma continuidade, mas ele foi lançado em 2019, né, e nós estamos trabalhando no fortalecimento. O Vale Germânico contempla esses 14 municípios, né, esses 13 que são associados, mais Ivoti, que não está na associação, mas faz parte da região.
E o propósito é nós fortalecermos o turismo regional aqui, né, mostrando a cultura, mostrando o nosso patrimônio histórico material e imaterial, e muita coisa bacana que nós temos para mostrar aqui nessa região, né, nossa gastronomia, nossos costumes, nossas festas, né, e acredito que junto com a Rota Romântica, que já está consolidada há mais tempo, que não é uma região, é um roteiro, né, eu acredito que essas duas ações aí, Rota Romântica de um lado e o Vale Germânico contemplando todos esses municípios, alguns que fazem parte da Rota Romântica e outros que não fazem parte, nós teremos aqui uma região com a cultura alemã bem definida, bem fortalecida, e acredito que nós temos um potencial muito grande para atrair um grande público que vai movimentar o terceiro setor aqui. Né? Vamos acrescentar uma pergunta sobre uma rota, depois eu quero voltar à conversa dos muckers. Mas aqui a produção me deu aqui uma informação de que tem uma rota cervejeira. Sim. Olha aí. Sim, sim. Foi o primeiro caminho definido no trabalho do Vale Germânico, o caminho das cervejarias artesanais. E ele já nasceu como o maior caminho de cervejarias artesanais da região sul do país. Talvez até maior do que isso, mas que a gente tenha conhecimento da região sul. Sabemos que tem uma rota cervejeira que é maior na região de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sim. Mas ali tem cervejarias industriais também, então não são totalmente artesanais. Né? É que a Ambev acabou comprando todo mundo. Exatamente. E a nossa são de cervejarias artesanais. Então foi o primeiro caminho lançado como um projeto de roteiro, assim, dentro do Vale Germânico. E nós temos aí o caminho da contemplação, que o propósito é mostrar os nossos templos históricos aqui, independente de religião, de igreja, mas é a questão da valorização da cultura e do patrimônio, né? E aí o caminho que está sendo trabalhado agora, o caminho dos sabores, que é para valorizar a gastronomia da nossa região, então vai estar bem organizado também os restaurantes fazendo parte desse roteiro. Porque a gente, na verdade, fora da região não tem muita informação, né? Uhum. Não tem assim, que existem outras áreas turísticas do Rio Grande do Sul que estão mais adiantadas. Né? É um trabalho que vocês estão levando. Né? O problema dessas rotas de cervejaria, assim como aqueles caminhos dos vinhedos, é que tem que ir de Uber, né? É verdade. Ou a gente não pode provar. Não dá para dirigir. O que adianta ir, né, fazer a rota cervejeira se não posso tomar um gole? Mas aí movimenta a cadeia econômica, porque aí o Uber ganha dinheiro também, todo mundo O Uber também ganha, eu vou ter que fazer um estoque. Exatamente. Mas você falou, quando a gente passou ali sobre o assunto dos museus, eu sou um ex-professor de história, eu me interesso por esse assunto. E inclusive participei já de um filme dos muckers, sou muito amigo do Luiz Antônio Assis Brasil, que escreveu Videiras de Cristal. Sim. Teve uma batalha que aconteceu lá em Dois Irmãos. Sim, inclusive teve disso. Uma morte, né? Foi uma batalha entre membros, né, dos muckers e membros da comunidade local ali de Dois Irmãos, né? E foi justamente nessa ponte, na Ponte de Pedra, que foi travada essa batalha, inclusive realmente ensejou numa morte ali de um dos muckers, né? E então tem essa peculiaridade, né? Esse fato histórico na nossa ponte lá, que envolve, né, essa história fantástica que já virou filme, né? Dos muckers, né? Então teve esse fato lá curioso, né? E Dois Irmãos também faz parte dessa história. Isso aí, que legal. Então, nós estamos nesse momento, o Dois Irmãos é uma cidade que está, ou pelo menos uma parte considerável do município, da comunidade e tal, está se voltando para o turismo, posso afirmar uma coisa dessas? Sim, ou sem isso dúvida. Ainda é mais incipiente? Não, o Dois Irmãos já tem essa vocação turística bem definida. Nós temos um crescimento, e isso é a olhos vistos, né, são dados. Nós temos um crescimento expressivo da área do comércio e dos serviços, e isso muito impulsionado pelo turismo também. Hoje, por exemplo, na última edição que nós tivemos no Natal dos Anjos, ali em dezembro, esse último agora, a estimativa de mais de 400 mil pessoas, foi o público estimado que visitou o nosso Natal. O nosso KERP, há 2 anos ele não acontece, mas o último KERP que ocorreu de forma normal, né, em 2019, antes da pandemia, esse ano vai ter, foi estimado um público de aproximadamente 100 mil pessoas em 2 finais de semana. Quando é o KERP? O KERP, ele a data do padroeiro, São Miguel, é 29 de setembro. Né?
mas o Kerp ele é comemorado nesses dias, né? Ele pega 1 ou 2 finais de semana, mais o dia 29. Em torno do dia 29. Então, esse ano, em função que vai ter eleições no dia 2 de outubro, nós antecipamos, né? Normalmente o dia 29 é antes, mas ele ficou para depois, e aí no fim de semana anterior vai ser o Kerp também, né? O dia 29 ele é mais a parte tradicional, que é o encontro das igrejas, Sim, porque talvez o espectador não saiba, o nome dos dois irmãos, o padroeiro, o São Miguel, tem a ver com o navio onde eles naufragaram. É uma história... Quer contar? Eu não vou ser, você é o entrevistado. Se me der a oportunidade, eu adoro falar da história da nossa cidade. Então, né? fale, porque essa é uma história muito, muito interessante, assim, muito parecida com os peregrinos nos Estados Unidos. Sim, nós temos o nosso mito fundatório, vamos chamar assim, de que... É claro que os primeiros alemães eles chegaram em 1824 em São Leopoldo, foi o berço da colonização alemã, foi São Leopoldo, e aí as famílias foram se espalhando na região. Dois irmãos já tinha, né, inclusive se chamava Baumschneis, Picado dos Baum, já tinha a família Baum que habitava lá naquelas regiões, naquelas terras. Mas a ocupação mesmo assim veio em 1829, né? Então esse é o marco que nós temos como povoado, 1829. E esses imigrantes de 1829, eles saíram do porto de Bremen da Alemanha, segundo reza a história, né? E através de um navio, atravessando o Canal da Mancha, esse navio sofreu com uma tempestade e segundo a história contada, a tripulação acabou abandonando o navio e os imigrantes ficaram à deriva nesse navio, o mastro quebrou, parece que foi um episódio bastante sério, assim, né? Sério. E a marinha inglesa acabou resgatando, né, esse navio com os imigrantes e eles ficaram na Inglaterra durante um longo período aguardando a solução para o caso deles. Então foi uma negociação entre governo inglês e alemão e brasileiro. Seguradora, empresa de transporte. Exatamente. Então, foi longo, sim. E eles, na angústia, eles fizeram uma promessa, então, de que se eles conseguissem chegar nas terras brasileiras, né, na terra prometida, vamos dizer assim, né, eles comemorariam o santo naquela data, né, enquanto eles pudessem, né. E aí chegaram no dia 29 de setembro, né, e as famílias ocuparam as terras em Dois Irmãos, na Picada dos Baum, né, a Baumschneis, e iniciou o Kerp de São Miguel. Cumpriram com a promessa e o nosso Kerp ele tem quase 200 anos ininterruptos. Todos os anos ocorreu o Kerp. E mesmo agora na pandemia, nesses 2 anos em que não deu para fazer a festa normal, a gente fez um evento menor, né, com todos os cuidados, né, de recomendações sanitárias e tudo, mas fez para não quebrar a promessa dos nossos imigrantes, né? Então nós temos quase 200 anos de Kerp sendo feitos de forma ininterrupta para comemorar o dia em que os nossos imigrantes puderam chegar em Dois Irmãos e ocupar as suas terras, o seu espaço, né? Então essa é a história de Dois Irmãos que a gente procura preservar. Claro que tem uma controvérsia aí, surgiu um novo estudo, né, que o nome do navio talvez não fosse Cecília, né, que talvez o dia 29 pudesse ser contestado, mas nós temos evidências muito fortes, porque o dia 29 lá em Dois Irmãos ele é tão importante que se nós voltarmos aí 40, 50 anos atrás, já era difícil imaginar, por exemplo, que a filha de uma família, uma filha de um pai luterano se casasse com um filho de um pai católico. Impossível. Era difícil imaginar isso. Agora imagina quase 200 anos atrás isso acontecer, né? E as igrejas, elas se unem para comemorar o Kerp, se unem mesmo, se encontram ali na frente da sociedade para fazer essa comemoração desde 1829, a luterana e a católica. Apesar de ter um episódio muito divertido também, que é o negócio de cisma de igrejas em Dois Irmãos, e que ficam competindo, mas isso fica para um outro programa com o Jerry Adriani. Ele tem que responder uma pergunta para mim aqui. Tem que dizer sim ou não. Led Zeppelin. Ah, muito bom. Pink Floyd.
Uma das melhores bandas que eu já tive a oportunidade de ouvir. Da minha opinião, a melhor banda de rock de todos os tempos. E só consegui assistir o show do David Gilmour, do Roger Waters eu não consegui. Tá certo. Gente, esse aqui é o Unsere Familien, hoje com o Gerhardani Meneghetti, prefeito de Dois Irmãos, que voltará para continuar essa conversa sobre Dois Irmãos, sobre a Rota Romântica, sobre a presença alemã aqui no Vale dos Sinos. Até a próxima.